Ó, Senhor Jesus. Semana muito rica, né, irmão? Como tem sido todas as semanas, né? Ultimamente. Eu, em particular, tenho desfrutado muito do livro de Filipenses. Não sei vocês, irmãos. Nós chegamos, infelizmente, no fim do livro de Filipenses. No capítulo 4, essa foi a última mensagem que foi dada na conferência a respeito do livro de Filipenses. Mas o irmão, eu ainda me recordo da mensagem que ele passou ali na conferência. Esse assunto é um assunto que me causou um forte encargo, né? Às vezes é um assunto que nós damos atenção, às vezes é um assunto que nós não damos muita atenção, né? Mas, irmãos, eu queria poder trazer um pouco a aplicação prática, né, disso e o que eu ganhei com isso, na verdade, né? Com essa palavra dessa semana. É uma palavra de grande desfrute, irmãos. Apesar de a gente falar, às vezes, quando toca no assunto de ofertas, de dízimos, né, de voto, né, envolve dinheiro, né, não deixa de ser uma coisa, às vezes, um pouco complicada de dizer. Mas eu queria deixar para os irmãos que essa semana eu desfrutei de uma maneira muito simples dessa palavra. Não tem nada de complicado, né? O homem é que complica as coisas, não é verdade? É uma palavra muito rica. Lá no capítulo 4, a igreja em Filipos, Paulo falou, nós acabamos de ler agora, e eu olhei ali e falei, poxa vida, Senhor, era assim então que os santos ali em Filipos agiam, né? No versículo 15, que nós acabamos de ler, do capítulo 4, da carta de Filipenses, fala, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, Senhor Jesus. Primeiro ponto aqui que eu achei interessante, né? Aliás, nesse versículo 15 já tem tanta coisa interessante, dá para tirar tanto desfrute disso, irmãos, né? Mas assim, nenhuma igreja se associou comigo. Poxa vida. Aí eu fiquei tentando trazer para a nossa realidade prática. A igreja aqui em São Paulo, eu, você, vocês, os santos, nós temos associado com a obra, nós temos nos associado com aqueles que estão na frente da batalha, né? Que são os que primeiro tomam os tiros. Não é verdade? Não é assim? Numa guerra não é assim que acontece? Né? O batalhão que vai na frente, e vai na frente por quê? Para guerrear. Eles são treinados, preparados, estão armados, não é verdade? Nós sabemos quais são as nossas armas, né? Mas eles estão ali armados, tal. E o que eles precisam fazer? Eles precisam avançar, ganhar espaço no território inimigo. Não é assim que funciona numa guerra? E fiquei pensando, tentei trazer uma aplicação prática. Eu falei assim, uma pessoa está treinada, preparada, os nutricionistas aí sabem disso, tem que consumir bastante energia, não é verdade? Tem que ter energia. Porque você gasta energia, você tem que recompor-se, não é? Tem que ter mais energia. Para ter energia, você tem que comer, tem que ter suprimento, não é verdade? E aí eu falei, Senhor Jesus, será que eu estou me associando com a obra e o avanço do Evangelho? E de que maneira eu? Porque às vezes eu não consigo estar na frente da batalha, né? Eu estou atrás, meu trabalho, infelizmente eu não tenho tempo, ou talvez o tempo que eu gostaria de ter, né, de me dispor ao Senhor. Então eu tenho uma semana cheia, como tantos irmãos aqui também têm, né, e irmãs também, né, uma semana cheia de compromissos, né. Mas como que eu me associo? De que maneira prática eu posso me associar com aqueles irmãos que estão lá na frente da batalha, ofertando, né, dando os meus dízimos, né? Fazendo meus votos, não é verdade? Porque isso supre
quem está lá na frente da batalha. E isso faz a gente avançar. E isso faz o evangelho progredir. Não é verdade? E esse semestre, a gente não está com esse forte encargo, né, do poder do evangelho, do avanço do evangelho, né, do progresso do evangelho. A gente não tem visto como os irmãos ali em Filipenses defendiam isso. Nós temos que fazer. Isso é uma maneira de defender também, né? Suprindo quem está na frente da batalha. Eu ganhei nesse ponto. Quando fala de associar comigo, né? Eles se associaram com Paulo. Nós temos que nos associar com os irmãos que estão à frente da batalha. Nós temos que se associar com aqueles irmãos que se dispõem, se dedicam grande parte do seu tempo para fazer um CEAP. Nós temos que nos associar com aqueles irmãos que vão para outro continente, irmãos, né? Que vão para a África, aqui mesmo na América do Sul, na América do Norte. Nós temos que nos associar. Né? Os irmãos sabem do que eu estou falando, né? Cada um que tem seu sentimento, sua comunhão com o Senhor, não é verdade? E o Senhor trabalha nesse ponto e toca nos irmãos. Já se associou comigo no tocante a receber e dar. Ops, é assim que está aqui? Não é receber e dar? Como é que está? Dar e receber. Ah, é dar e receber. Dar vem antes do que receber. Olha só que interessante, né, irmãos? Bem-aventurado todos aqueles que dão, e dão de coração, espontaneamente, contribuem espontaneamente com alegria. Não é verdade? A igreja lá em Filipenses contribuía com alegria. Irmãos, era rico. Toquei esse ponto, eu falei, Senhor Jesus, nós temos que ser reconhecidos aqui na igreja de São Paulo como aqueles que contribuem também com alegria, com aqueles que se associam com a obra, né? Com aqueles que estão na frente da batalha. Nós temos que ser reconhecidos por isso. A igreja de Filipenses era reconhecida. Paulo só não falou aqui nesse trecho sobre isso não, irmãos. Paulo falou lá em Coríntios também, depois eu vou ler para os irmãos. Aliás, vou ler agora. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 8. Capítulo 8, começando com o versículo 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Olha só, o Senhor concedia graças aqui aos santos da Macedônia, na região da Macedônia. E aqui na região da Macedônia inclui especial atenção aos santos em Filipos, aos filipenses, em especial atenção. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Irmão, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Deixa eu continuar. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, na medida de suas posses, de acordo com o que eles tinham, né? E mesmo acima delas, muito mais do que eles tinham, se mostraram voluntários, pedindo-nos, olha como é que os santos aqui agiam, pedindo-nos, com muito rogos, a graça de participarem da assistência aos santos. Eles sabiam que isso era graça, irmãos. Tinha clareza que isso era graça. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. Meu Deus do céu. Senhor Jesus. Essa palavra também me tocou bastante, né? Falei, poxa, os irmãos ali em Filipos, realmente, em Filipos, eram irmãos que nós temos que tomar como exemplo. Não é verdade? De irmãos que se entregavam com alegria, voluntariamente, davam de acordo com o que eles tinham
e também davam muito além do que eles poderiam ofertar, muito além da posse deles. Não é verdade? Quando é que a gente faz isso, irmãos? Quando que a gente age dessa maneira? Quando a gente tem, quando a gente tem a visão, como é que a gente acabou de cantar? Né? Quando temos a visão que o Senhor se deu por nós. Não é verdade? Irmãos, tem que ter a visão, irmãos. Realmente tem que ter visão para agir dessa maneira. E eu atesto que esses irmãos ali, esses santos ali em Filipos, eles tinham essa visão. Eles sabiam que dar era graça. Que dar vem antes de receber. Senhor Jesus. E que eles eram um com o apóstolo. Um com os que cooperavam com o apóstolo ali, na obra, no avanço ali na região da Macedônia. E em todo o avanço, né, naquela época. Senhor Jesus. Eles tinham a clareza, irmãos, no versículo 5, na parte final do versículo 5, que fala: a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Senhor Jesus, quantas vezes nós ofertamos para o Senhor os nossos despojos, os que sobra. Senhor Jesus. Irmão, eu já fiz assim, não sei os irmãos, mas quantas vezes nós não colocamos o Senhor em primeiro lugar? Primeiro ao Senhor, depois eles. Quantas vezes, por nós estarmos tão arraigados com as coisas aqui dessa terra, que aparentemente, tá, são lícitas, nós esquecemos de uma coisa importantíssima, que todo cristão não pode esquecer, que dentro de nós temos o Espírito eterno, o Espírito da eternidade, e que nós não temos que ficar pensando com as coisas, com essa cabeça, com essa razão das coisas aqui na terra. O que vai acontecer amanhã? Se vai ter combustível no posto perto de casa ou não, né? Bem prático, né? Irmãos, nós temos o melhor combustível, irmãos. Nós temos o melhor combustível, que é o Espírito, que nunca acaba, que não se apaga. Senhor Jesus, não é verdade? Para que eu vou preocupar o que eu vou vestir amanhã, o que eu vou comer amanhã, se vai ter gasolina amanhã? Lógico, algumas coisas até listas, a gente tem preocupação para não viver de uma maneira tão alheia, né? Mas assim, eu não tenho que me preocupar das minhas necessidades. O Senhor há de suprir cada uma delas, e de maneira maravilhosa, superabundante. Eu tenho inúmeras experiências disso na minha vida cristã. Todas as vezes que eu coloco as coisas do Senhor em primeiro lugar, todas as vezes, o Senhor, de maneira graciosa, irmãos, supre aquilo que eu acho que é a minha necessidade, né? Senhor Jesus, superabunda, irmão. É verdade, irmão, é isso mesmo, né? E veja bem, irmãos, cuidado, porque isso não é um negócio, isso não é uma troca. Eu não dou para o Senhor para ter de volta. Primeiro que eu não estou dando nada, eu estou devolvendo. Vamos lá, vamos falar um português mais claro. Primeiro que não é meu, tudo é do Senhor. Abraão, em Gênesis 14, diz que deu a 10ª parte de tudo. Jacó deu a 10ª parte de tudo. Não foi uma parte que eles deram, não foram no que deram, não foram parcialmente. Você tem dado tudo ao Senhor? Hã? Porque é dele, não é teu, irmão. Não é, irmã. Infelizmente, desculpa, eu tenho que te dizer isso. Não é de vocês. Não é meu. Quando a gente tem a clareza disso, que não é nosso, nós estamos devolvendo ao Senhor. Não é verdade? E olha que ponto rico aqui, nesse trecho que eu li, no Filipenses 4:15, que ele fala:
nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. E eu não vou ficar me alongando muito, porque tem muita coisa para falar e o irmão também tem que compartilhar. Mas vamos lá. Aqui é o que o irmão falou na conferência nessa semana, da tal da conta celestial. Olha o segredo aqui, irmãos, ó, presta atenção. Ó. Se associou comigo no tocante a dar e receber. Isso aqui é uma conta, irmãos, não é uma troca. Isso daqui, na verdade, o irmão disse ali, né, e eu pude desfrutar desse significado que eu não tinha compreendido na primeira vez que eu ouvi, que é a comunhão de vida. É uma via que vai, uma via que vem, é um fluxo sanguíneo, é uma comunhão de vida com aqueles que estão na frente da batalha. Eu estou suprindo, né? Eles me guardam, eu estou recebendo direcionamento, a igreja está avançando, porque o Senhor quer voltar, não é verdade? A contabilidade de Deus é diferente da nossa, não sei aqui os contadores e os técnicos, é totalmente diferente. Quando a gente dá, a gente ganha crédito. Senhor Jesus, isso é muito rico, irmãos. Tenho certeza que cada um de vocês já tiveram experiências coletivas e individuais em relação a dar. E é ou não é verdade isso que nós estamos falando? Irmãos, eu tive um forte sentimento essa semana. Forte sentimento na hora que eu comecei a desfrutar essa palavra. Novamente, porque a gente tem que renovar esse sentimento. E quer que eu provo para você aonde está escrito que tem que renovar esse sentimento? Vai lá em Filipenses, nesse mesmo capítulo. Lá no versículo 10 fala, Paulo falando, né? Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes, refloresceu, rebrotou, nasceu de novo, esse sentimento, né? A meu favor, o vosso cuidado, aleluia, né? Porque Filipenses, todo o tempo que tinha oportunidade, pedia para querer cuidar daqueles que estavam na frente, né? Senhor Jesus, que o Senhor dê igual sentimento em nós, faz nascer igual sentimento em nós, faz brotar igual sentimento em nós. Que a igreja em São Paulo seja igreja cujos santos que vivem aqui tenham esse voluntariado, tenham esse amor no coração, sabendo que tem essa comunhão viva, né? Em relação à obra, no tocante às coisas da obra, no tocante ao suprimento da necessidade da obra. Porque, irmãos, a obra tem necessidade, como todos nós temos necessidade. E nós não podemos criar um tabu, né? Ontem tinha um irmão falando na comunhão com nós ontem, não pode criar um tabu nesse assunto, né? Senão a gente fica lá todo constrangido, todo receoso, cheio de dedo de poder falar nisso. Irmãos, sabe quando a gente perde esse receio? Sabe quando a gente perde esse, talvez, constrangimento de falar isso? Quando a gente tem a visão que isso é um assunto de comunhão de vida. Quando isso é uma questão de vida. Quando isso, a questão de suprir, está relacionada a uma questão de vida. Porque se eu não dou alimento para o soldado que está tomando chumbo e tiro lá na frente, o meu exército e a guarnição vai reduzindo, e vai ter uma hora que vai acontecer o seguinte, vou avançar ou vou dar alguns passos para trás? O exército avança, o evangelho avança, acelera a pregação do evangelho ou não? Então, irmãos, que nós tenhamos o sentimento também de saber que isso não é tabu, não é um assunto difícil de se falar, tampouco complicado de ser abordado entre nós santos que vive a vida da igreja de uma maneira com muita realidade, né? Que isso é uma questão de prática e uma aplicação tão natural entre nós, né? Por quê? O irmão estava comentando ontem, né, um assunto, aliás, dois comentaram esse assunto. Não, quando vai falar do dízimo, o outro, não, mas a semana fala, não, mas o dízimo, né, tem alguém que fala que às vezes o dízimo só é do Velho Testamento, né? Não tem um trecho que fala isso essa semana? Em algum lugar essa semana fala isso, né? Que dia que é?
né? E no início da semana também tem algum dia que fala isso. Mas, irmãos, não tem nada disso, né, irmãos? O dízimo, antes mesmo da lei que falava sobre o dízimo, né? Lá em Gênesis 14 e 28, com Jacó, a gente já viu a experiência. Então, é uma questão de princípio, irmãos. E, irmãos, não é só o dízimo. Não é só o dízimo. Nós temos também as ofertas. Realmente eu não tenho tempo para ler, não vou conseguir ler, depois os irmãos leiam. Em 2 Crônica, capítulo 29, quando Davi está falando ali da reconstrução, e tem um trecho que ele fala, né, que ele dá tudo, né, tudo dos seus, ele dá, não fala tudo, né, que ele dá boa parte, né, mas é uma significativa parte dos seus bens particulares. Não sei se alguém desfrutou isso essa semana, viu? Não é verdade? Não é assim que diz? Não é? Eu não vou ler porque o trecho é grande, né? E aí aquela atitude dele, de ele dar tanto ouro, tanta prata, tanto, né, para a reconstrução, aquela atitude dele fez o quê? Causou o quê? Um exemplo, não é verdade? E aí os seus capitães, generais, aquelas pessoas que estavam abaixo dele, o que fizeram? Fizeram igual exemplo, fizeram igualmente e deram também. E se você somar o quanto Davi deu, se somar o quanto que os capitães deu, eram valores relevantes ali. Muito interessante, irmãos. Nós temos que ser mais um com o Senhor no tocante a esse assunto. Nós temos que ser mais um com o Senhor. Eu não queria, mas eu vou parar por aqui. Porque o irmão também tem grande desfrute para compartilhar conosco, né? Mas eu, particularmente, ganhei muito essa semana nesse assunto. E eu desejo e gostaria muito e queria encorajar os irmãos que vocês também tivessem igual sentimento no tocante a essa palavra, né? Aos dízimos, às ofertas voluntárias e aos votos que nós fazemos, ao discernimento, porque somos pessoas que discernem, ruminamos a palavra, né, no tocante a esse assunto, que nós temos que ter essa comunhão de vida com quem está ali na frente da batalha para o avanço do Evangelho. E o Evangelho vai avançar, porque o Evangelho tem poder. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Muita palavra já, né? Mas só vou colocar alguns pontos aqui, que eu ganhei também durante essa semana. Deixa eu arrumar aqui antes. Estava escutando o irmão, e talvez tenha alguns irmãos novos que estão a primeira vez. Puxa, justamente na primeira vez que eu venho, estão falando de dízimo, ofertas, votos e tudo mais, né? E a gente cantou aquele hino que fala, quando temos a visão. É questão de visão, irmãos. Por isso que existe um fluir. O Senhor se revela aos apóstolos, nós temos as conferências, e as conferências têm a palavra e tem uma sequência. Se a gente for ver a sequência que a gente vem estudando o alimento diário, não foi à toa que a gente chegou em ofertas, né? E sacrifício, como fala. Eu estava só relembrando os alimentos diários anteriores a esse, e também as palavras na conferência falavam sobre encabeçamento de Cristo, o Evangelho de Deus, misericórdia de Cristo, justificados pela fé em Cristo e com Cristo, e assim por diante, até chegar a gente a sacrifício vivo. Então é uma sequência, o Senhor vem preparando, o Senhor vem falando para nós e vem nos dando tanta palavra, né, irmãos? Por isso a importância da gente desfrutar do alimento diário, semana por semana, a importância da gente estar nas conferências. Nós vimos na segunda-feira sobre renovar o cuidado pelos que servem ao Senhor. Eu vou ler uns textos que o irmão já leu aqui, mas não tem problema, né? A gente vai aprendendo junto. Filipenses 2, 25, 30.
Filipenses 2, 25, 30. Eu vou ler mais rápido por causa do tempo. Os irmãos podem acompanhar. Julguei, todavia, necessário mandar-vos até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós, estava angustiado porque ouviste que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, Paulo falando, né? Para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre homens como esse. Visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Vocês já ouviram falar de Epafrodito? É um bom nome para quem for ter filho aí, ó. Epafrodito. Não vai ser meu neto não, mas... mas se for pelo testemunho dele, vale o nome do neto, viu bem? Se for pelo testemunho de Epafrodito. Quem era Epafrodito? Epafrodito, no texto que a gente leu aqui, principalmente no 24, ó, fala de cooperador. Então, ele era um cooperador da obra, certo? E era mensageiro. Mensageiro, a gente pode falar que ele também era um presbítero aqui, da igreja em Filipenses. Ele era usado, um irmão totalmente usado para suprir quem? O apóstolo, Paulo, né? E mesmo toda a dificuldade e até milagre na vida de Epafrodito, que ele aqui fala que ele adoeceu mortalmente, teve um milagre, ele se recuperou. Paulo estava recomendando ele de novo para a igreja de Filipos. Então, aqui o primeiro passo, como fala na mensagem de segunda, o cuidado que a gente tem que ter com os irmãos que estão na nossa frente. Quantos irmãos estão na nossa frente que se dedicam em tempo integral pela obra? E muitas vezes a gente não supre os irmãos nas suas necessidades, o Rodrigo falou aqui, também em orações. Esses irmãos, muitas vezes a gente lembra deles para reclamar ou para pedir algumas coisas. Eu falo sempre com o irmão André viaja bastante e ele nunca reclama, né? Pelo menos comigo ele nunca reclama, mas eu brinco com ele, irmão André, tinha muita lamentação onde você passa, porque realmente quando chega um irmão cooperador desse, os irmãos chegam e já jogam bombardeio ele dos problemas que tem na região, né? Mas esses irmãos precisam do nosso, não só da nossa ajuda financeira, mas da nossa oração e também do nosso cuidado. Por isso que Paulo falou, recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, honrai sempre homens como esse. Vamos falar junto? Honrai sempre a homens como esse. Irmãos, tem vários Epafroditos na nossa obra. Tem ou não tem? Olha que Paulo está falando, é bênção para vocês e para mim. Honra esses irmãos. Sempre, não é de vez em quando. A homens como esse. Então, na segunda-feira, eu vou passar rápido, mas é isso. Só lembrando o seguinte, ó. Epafrodito, ele tinha um encargo como presbítero, ele levava vida a Paulo, certo? Ele levava tudo o que estava acontecendo lá na igreja de Éfeso, lá de Filipenses, levava vida para Paulo e trazia o que de Paulo? Vida. É assim, irmãos. Quando a gente trata bem esses irmãos, supre os irmãos, a gente volta com... A gente já vai falar sobre a conta corrente aqui. A gente volta com vida. Epafrodito voltava com vida. Além do mais, ele sustentando Paulo, Paulo tinha mais liberdade de escrever. Né? Paulo não precisava se preocupar com sustento, porque ele tinha sustento, Epafrodito levava sustento. Paulo tinha mais liberdade para escrever todos esses livros que ele escreveu. E na terça-feira fala sobre algo muito difícil na nossa vida, sobre aprender a viver contente em toda
e qualquer situação, com combustível ou sem combustível. Aqui não fala, não, nessa situação você pode ficar triste, você pode murmurar, nessa você pode ficar alegre. Aqui fala em Filipenses 4:10, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste meu favor, o vosso cuidado. A gente tem que estar sempre alegre no Senhor, com combustível, sem combustível, sem dinheiro ou com dinheiro, Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque o Senhor quer que você dependa dEle, que eu dependa dEle, em toda e qualquer situação. A gente tende a depender do Senhor e pedir mais ajuda do Senhor nos momentos mais difíceis. Momentos de tristeza, momentos que financeiramente a gente não está bem, ou alguma doença. Mas o Senhor quer em toda e qualquer situação você depender dEle, né? Mesmo quando você estiver bem, a gente está falando de ofertas aqui, lembrar sempre do Senhor em primeiro lugar. Daí fala, ó, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes meu favor a vosso cuidado. Teve um período, a igreja de Filipenses, lá em Éfeso, vinha sempre suprindo o irmão Paulo. Como o Rodrigo falou, era uma referência para nós. Só que na terceira viagem de Paulo, não vou entrar nos detalhes, mas Paulo, quando foi em Jerusalém, os irmãos já sabem que ele ficou um tempo de Jerusalém, e lá pela graça divina, ele quase foi morto, mas Deus o preservou, que tinha que usar muito Paulo ainda. E ele ali foi preso, depois foi mandado para Roma, e vocês já sabem tudo que ele passou, o naufrágio, a ilha, a gente já falou isso aqui. Mas nesse período, os irmãos não tiveram como supri-lo. Não tinha como alguém supri-lo, ele estava preso, estava longe. Por isso que está falando aqui, Paulo estava agradecendo, porque eles renovaram. Irmão, será que também nós não precisamos renovar o nosso sustento com vários irmãos? A nossa ajuda, seja ela financeira, a nossa oração por esses irmãos? Olha aqui, ó, renovasse a meu favor o vosso cuidado. De novo eles supriram Paulo, o qual também já tinha os antes, mas os faltava oportunidade. Não que eles não queriam. Muitas vezes é nós que pedimos, mas aqui não era o caso. Eles não tinham como. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha Paulo. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Senhor, como a gente precisa ser ganho nisso, né? E de tudo, em todas as coisas... Desculpa aqui. Tanto ser humilhado como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Irmãos, Paulo foi totalmente provado. A gente falou aqui de novo, domingo passado, o André falou aqui, eu até brinquei com o André, que Paulo até caiu do cavalo, né? Até isso ele caiu do cavalo quando ele teve a visão, né? Olha o sofrimento de Paulo, tudo que ele passou, por isso que ele fala, ó, já tem experiência tanto na fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem associando-vos na minha tribulação. Irmãos, quando nós ofertamos, nós estamos associando. Vocês já ouviram falar aqui de um tal de sócios do evangelho? Quem já ouviu, fale amém. Amém. Fraco. Quem já ouviu, fale amém. Amém. Associando. Ou você acha que você está lá na África agora pregando o evangelho? Ou mesmo nos Estados Unidos, o Pedro falou na mensagem dele, falou na conferência e falou essa semana, quem escutou, a dificuldade dos irmãos. Nos Estados Unidos, a gente fala, Estados Unidos, os irmãos estão bem, estão morando lá na Califórnia, vida mansa. Não, os irmãos não têm nem dinheiro para colocar gasolina, irmãos. O Pedro fala que nem sabe como que eles vão buscá-lo. O Pedro olha lá o ponteiro. O Pedro falou, ele brincou que os irmãos estão andando com o carro só no bafo da gasolina. E o Pedro falou na mensagem que uma das últimas visitas dele, ele teve que ofertar para o sustento das famílias lá, para ajudar as famílias que estão servindo o Senhor. Irmãos, isso precisa mexer
com o nosso coração, irmãos. Esse cuidado é nosso. Não é de algum. Vilmar, mas eu não tenho dinheiro. Tem, irmãos. Eu vou falar um exemplo. Os irmãos talvez não gostem muito, mas eu vou falar. Nós fizemos há uns 6 meses atrás. É um exemplo bobo, mas para vocês verem como é as coisas. O ser humano é assim. O irmão ofertou muito óculos, vários óculos de sol aqui. Certo ou não? Vocês lembram? É impressionante como os irmãos correram para comprar óculos lá, irmãos. É assim, nós somos assim. Muitas vezes para a obra a gente não tem dinheiro, mas para as nossas coisas a gente dá um jeito. Certo ou não? Eu sou assim e vocês assim. Por isso que a palavra semana é para te ganhar e me ganhar, irmãos. Nós precisamos ter um coração de ofertar mais, irmãos. Todos nós aqui, né? Então, a igreja renovou e se associou a Paulo na tribulação. E depois fala, já na quarta-feira, fala sobre abrir conta no Banco Celestial. Os irmãos sabem que eu trabalho em banco. Então, um pouquinho entendo de abrir conta. Não é minha área hoje, mas já foi minha área de abrir conta lá. Quem aqui tem conta em banco? Tem algum ser humano aqui que consegue ter o milagre e não ter conta em banco? Ou que já não teve? Quem tem conta em banco? Eu não acredito. Você não tem conta em banco, Daniel? Ah, você não levantou a mão. É quase impossível não ter conta em banco. Ou seja, uma poupança, ou uma conta corrente. Agora eu vou perguntar, quem está com saldo devedor em banco? Não fala, não fala. Essa semana fala não do banco aqui da terra. Fala do banco celestial. Quem aqui já abriu conta no banco celestial? Filipenses 4,15, a gente está lendo, ó. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti de Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo, no tocante a dar e receber. O irmão Rodrigo já falou, só vou lembrar aqui. Quando ele fala aqui no tocante, se a gente for para o grego, a palavra em grego é logos. Logos tem várias traduções, mas essa tradução aqui, irmãos, fala sobre conta corrente. No tocante a dar e receber. Que história é essa de conta corrente? É diferente, a contabilidade do Senhor é diferente, né, Rodrigo? A gente viu essa semana. Quando você oferta, irmão, não é que é débito na tua carteira ou débito na tua conta. É crédito, é diferente a contabilidade. E na conferência o irmão Pedro falou o seguinte, e quem recebe a oferta, lá é débito. Então, se você oferta para a obra, o irmão que recebe, eu citei o exemplo aqui nos Estados Unidos ou na África, ele contabiliza como débito e nós como crédito. O irmão débito, porque o irmão tem que dar satisfação ao Senhor no uso do dinheiro. Ele tem que usar aquele dinheiro para a obra, e para nós é crédito. Não é muito melhor que o banco que é aqui na terra? É crédito, irmãos. É dar primeiro. Você dar. E isso entra como crédito para você. Então, por isso que fala que no tocante a dar e receber, senão unicamente a vós outros. Eu vou passar rapidinho, mas 2 Coríntios 8:9. Abram lá rapidinho. Acho que o Rodrigo leu aqui, né, Rodrigo? Segurança, né, Lenir? Isso mesmo. Isso mesmo. 2 Coríntios 8:9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Vocês estão ricos, irmãos? Não olhe na conta bancária aqui. Isso aqui é passageiro, irmãos. Vou perguntar de novo, vocês estão ricos? Vocês sabem que é a maior riqueza que a gente pode ter, irmãos? É o próprio Senhor Jesus dentro de nós. Não é ou não? Ou vocês têm dúvida disso? Nós somos uns privilegiados. Privilegiados, porque nós temos a maior riqueza do mundo. Nós temos a quem recorrer,
que é o Senhor Jesus, você pode, diferente de muitas pessoas, mesmo sem um centavo na conta, num momento, a qualquer momento, invocar o nome do Senhor Jesus, certo, irmã Júlia? A qualquer momento, isso é riqueza, isso sim é bênção. E aqui a gente tem que lembrar, ó, o Senhor Jesus Cristo, ele não era rico, ele tinha tudo, mas ele se fez pobre por você e por mim, para que pela sua pobreza vos tornasses ricos. Por quê? Pela pobreza dele, ele foi crucificado, ele foi ressurreto e a gente o recebeu. Então nós ficamos ricos, nós recebemos o próprio Senhor Jesus. Lá em Ageu, vamos ver quem acha Ageu rápido aí. Ageu 1, 2, 8. Eu abri bem rapidinho, estava marcado aqui. Ageu, antes de Zacarias, quase o último livro do Velho Testamento. Desculpe, Ageu 1, do 2 ao 8. Ageu 1, do 2 ao 8. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Opa, quem está falando é o Senhor dos Exércitos. Vamos abrir os nossos ouvidos aqui, ó. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitar de vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquitel furado. Some tudo, irmãos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradareis e serei glorificado, diz o Senhor. Irmãos, ganhei muito com esse texto, Senhor. Acaso é tempo de habitar vós em casas apaineladas? Apaineladas aqui não é uma panela, não, você não mora, é de painéis, né? De uma casa bem ajeitada, tal. Ele estava puxando a orelha aqui porque os irmãos aqui estavam preocupados em cada um na sua casa, no seu conforto, e o templo aqui estava em ruína. Mas isso aqui é para nós. Muitas vezes nós somos preocupados com as nossas coisas, a nossa vida, a nossa segurança, a nossa casa, e os irmãos não conseguem. O evangelho tem dificuldade em avançar porque está faltando nossas ofertas, nossos dízimos, nossos votos. Por isso, irmãos, olha o que ele fala no 6. Espero que os irmãos tenham lido essa semana. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Não oferta. A gente não oferta. Comeis, mas a gente não se farta. Bebeis, mas não dá para se saciar. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquitel furado, não sobra nada. Sobra só o devedor em bancos muitas vezes, irmãos. Porque o nosso coração, o Senhor não está em primeiro lugar. Quem não passa por isso, irmãos? A gente primeiro faz as nossas contas. O que sobrar, o irmão Rodrigo falou, vem as coisas do Senhor. Mas o Senhor fala, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Irmão, o Senhor te resgatou. O Senhor te buscou, Ele deu a própria vida dEle para você. Considerai isso, irmãos, e colocai o seu coração diante dEle nessa questão de ofertas. Vocês, o tema da semana é sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Irmãos, quando você coloca a mão no bolso, a gente tem um ditado popular, tem um escorpião, esquece, irmão. Não vai ser aprazível não, nem tem aroma. Que aroma tem o escorpião, William? Não deve ser bom esse aroma, né? E dói. Se morder, então,
dói. Não é assim que a gente tem que vir no momento de oferta ao Senhor. Então, irmãos, lá em 2 Coríntios, mais um texto aqui rapidinho, 2 Coríntios 9, 7 a 8. 7 a 8. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Os irmãos de frente, não tem própria custa. Se eles trabalham em tempo integral, como que ele vai à própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto, ou quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho, porventura falo isto como homem e não diz também a lei. Senhor Jesus, ofertar é semear, irmãos. Vamos falar junto? Ofertar é semear. E não que o Senhor precise do seu dinheiro. O Senhor não precisa de dinheiro, é tudo dele. Foi o Senhor que criou o céu, a terra, foi o Senhor que te criou, o Senhor que criou os empregos. A Bíblia fala que até os líderes estão sob comando do Senhor. Ele que permite que certos líderes, não estão sob comando, ele permite certos líderes. O Senhor não precisa do seu dinheiro, mas você precisa do Senhor. É o contrário, por isso lembre sempre agora, irmãos. Ofertou, crédito. Opa! Não é mais débito, Senhor Jesus, não é mais débito, é crédito, Senhor Jesus, é crédito. Quem recebe débito é outro irmão que está servindo lá na obra, que também vai dar. Mas isso não é preocupação nossa. É cada um vai responder diante do Senhor. E para encerrar, irmãos, lá no sábado e domingo, só rapidinho, lá em Gênesis 14, 20. O Rodrigo falou, e Pedro também falou na conferência, falou essa semana, que tem algumas frentes e algumas correntes que falam que o dízimo é coisa de Velho Testamento. Talvez alguém que não queira ofertar criou está espalhando isso aí, né? Dízimo é coisa do Velho Testamento. Porque eles falam que dízimo entrou na lei, né? A lei, através de Moisés, e realmente tem lá, Moisés fala sobre dízimo, a gente vai ler. Mas antes de Moisés, em Gênesis 14, 20, lá Abraão, ó. Então, muito antes de Moisés. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas suas mãos, e de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Muito antes de Moisés. Você sabe, irmãos, outra coisa que eu escutei também na conferência, não sobre essa palavra, que eu estava esquecendo, vou falar para os irmãos. Nós vivemos o mundo da lógica. O Ezra falou isso. Lógica, tudo tem que ser lógico. Ofertar não é nada lógico. Eu vou perguntar para os irmãos, é lógico, na lógica, era possível ter esse prédio aqui? Não, sejam sinceros. Na lógica, quando os irmãos, eu nem estava aqui na época, a gente estava em outro local, quando os irmãos começaram a ofertar, na lógica era impossível, certo ou não? Quem estava mais antigo aqui. Vou falar agora, na lógica, era possível ter a estância? O asfalto que leva até a estância? Os irmãos que pegaram aquele barro tudo? Não era, irmãos. Na lógica, imagina a cabeça do irmão Dong se o irmão Dong fosse usar a lógica na obra aqui no Brasil. Irmãos, a gente, não sei nem se a gente existiria. É pura fé. É fé, irmãos. Não é lógico. Me diga, o Ezra falou, e para gravar bem isso aqui, é lógico alguém andar sobre as águas? Não, é lógico ou não? Não. Jesus andou? Ah, mas Jesus. E Pedro? Pedro, os primeiros passos dele foram na fé. Quando ele foi para a lógica, o que aconteceu? O Ezra falou, ele afundou. E assim é nós, porque ofertar é questão de fé, não é questão de lógica. Se a gente for falar em lógica, o mar não teria se aberto e tantas coisas que a gente ouve e tem escutado. Senhor Jesus, é questão de fé, irmãos. Em Levíticos 27, depois de Números, Deuteronômio, antes.
antes de Números. 27. 30 a 34. Levíticos 27, 30 a 34. Aí sim já é com Moisés, bem depois de Abraão. Também todas as dízimas da terra, tanto os cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mau, nem o trocará, mas se de algum modo trocar, um e outro serão santos, não serão os resgatados. São esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Por isso que tem uma corrente que não, isso é só para o Velho Testamento, foi lei de Moisés, mas a gente acabou de falar aqui que isso já existia muito antes, lá no princípio, já com Abraão. E ainda em Gênesis aí mesmo, uma folha para frente, não, eu estou em Levítico, Gênesis 28, voltem lá. Senhor Jesus, recomendo aos irmãos que leiam esse texto completo aí de Gênesis 28. Fala a fuga de Jacó, a visão da escada, os irmãos já ouviram. Tem muito desfrute aqui nesse texto, mas vou ficar só nos 2 versículos, Gênesis 28, o 20 a 22. Vamos ver se a gente pode fazer esse voto hoje. Vamos, irmãos? Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. A outra promessa aqui, Jacó falando, e a gente sabe na sequência que Deus abençoou muito Jacó. E por último, Crônicas de novo. 1 Crônicas 29. O Rodrigo mencionou, só vou ler até os 5 aí. 1 a 5. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente, e essa obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças já preparei para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedra de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos e toda a sorte de pedras preciosas e mármore e tudo em abundância. Ainda porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas. Ouro para os objetos de ouro e prata para os de prata, e para toda a obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Quem está disposto hoje? Aqui ele não está falando nem de dízimo. Por isso que a gente trata na vida da igreja dos dízimos, das ofertas e dos votos. Dízimo, a gente já falou aqui, mas sobre tudo que você ganha, tem uma parte que você tem que colocar teu coração diante do Senhor e aqui está meu dízimo, Senhor. Senhor Jesus. Crédito, não é débito. Crédito, esse sim investimento. No Banco Celestial você investe lá. Ofertas, tem algumas necessidades, muitas vezes momentâneas, tal, que os irmãos
vêm aqui, falam, vou dar uma oferta para os adolescentes, para os jovens, para o evento disso, ou uma oferta assim. E daí tem os votos também, que a gente vai ler em Deuteronômio 12, 11. Vamos lá, Deuteronômio. Volta de novo. Ó, eu vejo que os irmãos, e vou dar uma dica para os irmãos. Eu sei que é muito legal ter os versículos ali. Eu sei que é muito simples você usar o celular e achar Deuteronômio, achar Ageu. Mas, irmãos, não largue esse bem precioso aqui, ó. Risquem, anotem, desfrutem, porque aqui não é difícil. É bom ter isso com isso. Mas não abram mão de ter sua Bíblia e anotar as referências, anotar do lado, sempre é muito bom. Deuteronômio 12, 11 e o 12. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor, vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar farei chegar tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos. Então tem mais aqui, ó, tem holocaustos, sacrifícios, dízimos e a oferta das vossas mãos e toda a escolha dos vossos votos feita ao Senhor. Não sei se os irmãos conseguiram entender, se eu fui claro aqui. Falei de dízimo, ofertas e votos. Quais condições votos, né, irmãos? Então, tem voto agora que é o grão de areia. Falei certo agora, né, Ulisses? É grão de areia. Ulisses puxou a orelha que eu falei, como que é? De grão em grão. Eu confundi, eu falei de grão em grão, não de grão de areia. Isso é um voto, certo? É voto ou não é voto? Você se comprometeu lá, isso é voto. Não, então, tem dízimo, tem oferta e votos. Vilmar, em qual momento eu tenho que dar dízimo, oferta e votos? Irmãos, consulte o Senhor. Lembrando o seguinte, nos 3 eventos é crédito. 3 eventos crédito. Quanto mais você está... Quem aqui precisa de misericórdia do Senhor? Do amor do Senhor? Da benignidade? Do socorro? Da paz? Da alegria e da satisfação? O Senhor não precisa do nosso dinheiro. Mas a obra precisa avançar, irmãos. Esse ano, o Rodrigo falou ali, a gente está falando muito da obra avançar. A obra avançar no aspecto espiritual, certo? A gente só quer no aspecto espiritual. Ah, vamos orar, vamos falar. Mas tem que ainda, nós vivemos nesse mundo, né? Precisa de dinheiro. Os irmãos acham que não. Precisa de dinheiro. Para mandar os irmãos para a África, semana passada o André falou comigo, da dificuldade dos irmãos da África que tem o nosso sustento lá. Sabe por quê? É algo simples. Simplesmente que o dólar saiu de 3,30 a 3,80. E a oferta nossa é em dólar para eles. Você perde um poder de compra, dá quanto? 3,30 para 3, dá uns 20 e poucos por cento. Ou seja, 20% a menos no bolso dos irmãos que já têm dificuldade para sobreviver na África. Então, mas os irmãos fizeram uns votos para suprir essa diferença cambial aqui. Isso é voto, irmãos. E alguns irmãos fizeram o voto. E mais crédito. Então, quem fez voto, ganhou mais crédito. Irmãos, é isso aí. É um investimento celestial. É uma conta celestial. Esse assunto, irmãos, a gente sempre tem dificuldade, e o Rodrigo falou aqui no início, de tocar. E a gente tem que o Senhor tem que nos ganhar nesse assunto mesmo. Nas comunidades, nos bucafés, aqui na reunião, nos grupos, porque isso é bênção. O irmão que oferta é sempre o irmão mais abençoado lá. É bíblico, é promessa. Isso não pode ser dolorido para os nossos ouvidos. Tem que ser bênção para os nossos ouvidos. E eu não sou diferente do Rodrigo. Por muitas vezes, quando o irmão falava de oferta aí no início, viu, né, Rodrigo? A gente, de novo... Ainda bem que eu não trouxe meu talão de cheque, ainda bem que eu estou sem cartão. Tem irmão que vem para a reunião, não traz nem cartão de crédito. Putz, não tenho cartão de crédito, não adianta me pedir oferta que eu só tenho aquele dinheiro certinho. Irmãos, a mensagem dessa semana me ganhou muito e espero que tenha ganho os irmãos.
Não deixem de desfrutar o alimento diário. Olha o novo alimento diário. Olha o que está escrito aqui, leiam comigo. O que nós somos?